Amigas e amigos, este momento trágico para o povo brasileiro, para a história do Brasil, para o futuro do Brasil e dos brasileiros, que é a decretação da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro, remete a uma máxima do filósofo holandês Spinoza, que ele dizia: nem rir nem chorar, apenas entender. É isso, entender, compreender o que está acontecendo efetivamente. Às vezes alguns comportamentos são importantes para lavar a alma, para desopilar o fígado, mas o fundamental é esse aqui, ó, cérebro, né, ideias, né, procurar entender o que é o Brasil, visitar ou revisitar os explicadores do Brasil, né, para a gente compreender tudo o que está acontecendo e, consequentemente, fazer a luta, o combate, né, com ideias. Esta é a arma que nós temos, que o povo tem. Não tem poder econômico, não tem grupos de comunicação, não tem bancos, não tem conglomerados empresariais, não tem as instituições que cercam esse mundo, inclusive os partidos aí da direita, cheio da grana, da bufunfa, a turma da bufunfa. O que nós temos para lutar contra tudo isso? Primeiro, a união do povo. Segundo, ideias. Essa é uma questão fundamental. Nós temos aí uma história de luta em defesa do ideal republicano, que eu sempre falo aqui. Neste ideal republicano, né, estão contidas as lutas pela abolição, pela independência. Quanto tempo o povo brasileiro não lutou para conquistar isso? Eu quero aqui mostrar duas obras nesse sentido, né, aqui do mestre Clóvis Moura, né, que ele analisa exatamente os estágios de enfrentamento com o regime escravagista, com quase 400 anos de duração. Tem aí na editora anitagaribaldi.com.br. E o que foram aquelas batalhas, tudo que nós estamos vendo desfilando aqui na nossa frente, se liga com essa história toda, com este ideal, né, do povo brasileiro, né, por progresso social, por desenvolvimento, por soberania. Isso implica em lutar contra essa elite, contra essa direita. Aquela mesma, lá, do regime escravagista, é essa aí. Porque o que eles estão fazendo com o Brasil, às vezes eu fico imaginando, né, como se diz por aí, ainda não caiu a ficha do povo do que significa esse golpe. O que eles estão fazendo, eles estão destruindo, não é só a institucionalidade, isso que o povo conquistou, que é uma acumulação histórica. A Constituição de 1988 não é só ela em si mesma. Nela tem uma luta histórica, e não só do Brasil. Nela tem aí, ó, abolição, independência, o ideal republicano, os direitos do povo, né? E tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o ideal da Revolução Francesa, da independência americana. Tem tudo isso. Então, na verdade, essa condenação do Lula, essa decretação de prisão, tem, na verdade, a decretação de prisão de tudo isso aí, de revogação de tudo isso aí. Eles estão revogando esta institucionalidade, estão, ao mesmo tempo, destruindo o Brasil. Eu fiz aí uma pesquisa por outros motivos, um trabalho que eu estou fazendo aí na Embrapa, nos institutos de pesquisa, nas estatais, o que eles estão fazendo aí com as estatais. É uma destruição completa. O Brasil está caminhando rapidamente para um abismo de enormes proporções. Isso que eu tenho falado aqui, é necessário a gente defender o Brasil. Defender o Lula significa defender o Brasil. Destruindo a Petrobras, o BNDES, a Eletrobras, a Embrapa, os institutos de pesquisas, as universidades. Gravíssimo o que está acontecendo no país. Enquanto eles estão aí com essa história, né, de prende Lula e condena Lula e não sei mais o que, né, quadrilha e não sei o que, né, eles estão fazendo isso, estão destruindo, levando o Brasil rapidamente de volta para o século XIX. Né? E tem, evidentemente, aí a turma que faz isso, né? Para a gente enfrentar esta turma, é isso, né? Tem que ter ideias, compreensão da realidade, esclarecer o povo. Olha, isso aí que estão fazendo é resultado, né, de um processo. Né? Quem são essas fações golpistas? As facções? Né? O que é essa rataria pretoriana midiática? O que são esses jagunços da Operação Lava Jato? O que são esses cachorros loucos da Cracoigrejolândia? Essas aí são as frações
aí desse mundo golpista, o mundo da corrupção, esse clube privado, essa turma que está destruindo o Brasil. É isso, né? Não é só o Lula aqui que está em questão, não. É tudo isso que está em questão. Agora, eles procuram humilhar o ex-presidente exatamente para afastar essa ideia, né, de que o Lula é a encarnação de tudo isso. Nós tivemos aí, ao longo do século XX, essa luta dura em defesa desse ideal republicano, que eu resumo aqui tudo nessa questão, a independência, a abolição e tal, a Constituinte de 46, a Constituição de 46, a Constituição de 88. Ao longo desta batalha, nós tínhamos aqui praticamente isso aqui sozinho, o Partido Comunista do Brasil, que fez o Levante de 1935, que fez uma dura luta contra a ditadura do Estado Novo, e organizou um grande movimento de massas pela Constituinte de 1946, que enfrentou o governo ditatorial do general Eurico Gaspar Dutra, que enfrentou o regime dos latrocidas de 64 com a guerrilha do Araguaia. Agora, a realidade de hoje, né, ela tem essa grande vantagem, que o ex-presidente é uma liderança popular, né, tem as suas características, o seu carisma, a sua compreensão de muitas coisas que estavam aí meio que adormecidas, podemos dizer assim. Ele trouxe à tona, trouxe à baila, mostrou que é possível e é necessário incluir uma grande massa na marginalização social, incluir aí na dinâmica do país. Criou uma organização política com densidade. É só olhar as pesquisas que tem aí, com todos os ataques da rataria, desse cartel mafioso que é a mídia. As pesquisas põem o PT lá em cima e os outros aparecem lá para baixo. Por que isso? Né? E criou, sobretudo, né, esse ambiente, né, de luta democrática com os movimentos sociais, as centrais sindicais, a incorporação de toda essa luta aqui do Partido Comunista do Brasil, né, nesse processo, nesse ciclo de luta, que foi vitorioso, podemos dizer, sim, foi vitorioso, o ciclo de governos democráticos e progressistas dos ex-presidentes Lula e Dilma. Esta é uma característica que nós não podemos desconsiderar. Tem aí, é isso, né? Serve alguns comportamentos, serve para desopilar o fígado, né? Mas o fundamental é a gente ver que nós acumulamos sim forças. E isso precisa ser potencializado. Né? É por isso que eles procuram humilhar o ex-presidente Lula. Essa rapidez do Sérgio Moro, por exemplo. O que explica isso? Estava aí com sangue nos olhos. Ah, peguei aí o Demiurgo de Garanhuns, o cabeça chata, comedor de farinha e de rapadura, que fica aí se metendo a besta de ser Tiradentes, né, de ser Felipe dos Santos, de ser Frei Caneca, de ser alfaiate baiano. Ah, pegamos o baiano aí, ó. Essa rapidez é para humilhar. É para humilhar. Aí lá aparece aí, né, o Sérgio Moro como um diretor de novela, né? Ah, não põe algema, vamos pôr ele numa sala especial, não sei o quê. Isso é aparência. Isso é aparência. É, ele não é nada disso, não. Eu falo aqui reiteradamente quem é a figura. Não é nada disso, não. Isso é para Globo. Isso é para novela da Globo, novela dos telejornais da Globo, Jornal Nacional, sobretudo. Né? Essa prisão, por exemplo, eles procuram, não é à toa que eles procuram imputar ao ex-presidente um crime comum. É um corrupto, roubou aí, ó. Para ocultar a perseguição política. Isso tudo é calculado, né? Ninguém nasceu ontem. Essa direita brasileira, essa direita que bancou e manteve quase 400 anos de regime escravagista, que deu golpes e mais golpes ao longo da história republicana para impedir o ideal republicano de prosperar. Né? E é isso, eles procuram isolar. Né? Isso aí é um corrupto. Olha o corrupto, olha o ladrão preso. Prendeu o ladrão ali, ó. Sabe? As organizações sociais, os partidos de esquerda são quadrilhas, como disse esse boquirroto aí do José Padilha, né? São quadrilhas. Aí, uma organização criminosa, não sei mais o quê. Procura isolar isso do povo, capturar essa subjetividade da luta do povo, do ideal republicano. Eles dizem que são republicanos, que lutam a favor da democracia, da Constituição, defende Tiradentes, defende Frei Caneca, defende Marielle Franco.
a vereadora do PSOL recentemente assassinada. Esse jogo a gente precisa saber como ele é jogado. Guerra, isso é guerra ideológica, né? O que eles estão fazendo, na verdade, é cometendo, né, um crime contra o povo, contra o Brasil. É a essência de tudo, né? Essa sordidez que eles estão fazendo contra o ex-presidente tem toda essa característica. É um mundo deles, um mundo extraconstitucional. É o mundo privado, o mundo escravagista, da ideologia escravagista, da destruição do país, porque eles querem só as suas benesses, os seus privilégios. E tem aí essa turma aí que faz o jogo, né? A rataria pretoriana midiática, a jagunçada, os jagunços da Operação Lava Jato, os cachorros loucos da Cracoigrejolândia. Esse é o jogo. É isso, né? Quem executa o que nos processos golpistas? Lá atrás foi, né, aquele grupo de generais latrocidas. Agora é esse espectro aí da Operação Lava Jato, essa manifestação do chefe aí, do comandante do Exército, o general Vilas Boas. Ele pega onda, né? Está aí no contexto de tudo isso. Não significa que eles vão dirigir o processo como os latrocidas dirigiram em 64. Quem está dirigindo o processo agora é a turma da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. Essa vergonha que foi a tramitação desse processo contra o ex-presidente Lula. Não tem uma vírgula. Quando eles dizem, tentam ironizar, né, a mídia, a rataria aí, né, pretoriana midiática, eles dizem que não tem prova, não tem prova. Quando a gente diz que não tem prova, é porque não tem mesmo. Então não mostra a prova se vocês têm prova. Desafio a qualquer rato desse aí a mostrar uma vírgula que tem prova. É isso, né? É rataria mesmo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico imaginando, eu fico olhando assim pelos olhos da mente a cara dessa turma aí, né, de um Augusto Nunes, de um Rui Castro, de um Merval Pereira, de uma Eliane Cantanhede, né, de uma Miriam Leitão, né, desse José Neumann e Pinto, do grupo O Estado de São Paulo, e não vê ratos. Eles têm cara de ratos. Então não tem. Eu acho que tem, na minha visão tem. Eu olho para eles e vejo ratos. Essa rataria, né? Às vezes parecem também porcos, cebosos, né? Josias de Souza, né? Essa turma do antagonista, corrupção deslavada, cartel, né? Mafioso. É isso, né? A luta é contra esse tipo de gente, né? Por esse ideal que eu estou falando aqui, ideal do povo. Essa é uma questão fundamental. Para eles é isso aí, né? Tem uma justiça deles, tem uma constituição deles que eles interpretam de acordo com os interesses deles. É isso aí. Quando eles falam, né, aquela história que estão defendendo a democracia, a Constituição, Tiradentes, a República, a abolição, então podem pôr a mão no bolso. Eles estão de olho no bolso, no seu bolso, no bolso do povo. Isso é coisa de malandro. Eu já falei aqui várias vezes, passador de cheque sem fundo, né, de vendedor de bilhete premiado, esses vigaristas que andam por aí, né? Só que num nível muito mais sofisticado, muito mais aparelhado e tal. Mas a lógica é a mesma, né, de vigaristas, né? E a gente pode pegar exemplos por aí, né? Essa história, por exemplo, agora prenderam esse tal de Paulo Preto. Essa história que eu falei aqui, né? Que eles dizem que a lei é para todos. Prenderam o Paulo Preto, esse ligado aí aos tucanos aqui de São Paulo, Serra e o Alckmin, sobretudo. Agora, e a história da Mossack Fonseca? A história do Caixa Preta, do Caixa 2, né? E etc, etc, etc. O que vai acontecer com esse Paulo Preto? Né? No máximo vai sobrar alguma coisinha para ele. No máximo. No máximo. Agora pegar mesmo o esquema, o crime de colarinho branco, né? Que é isso aí. A atividade política ela é vigiada. E aí eles pegam um, pegam outro e tal, porque é isso, né? Tem interesse em desmoralizar o que eles chamam de classe política. Aí põe tudo no mesmo balaio, né? E consequentemente eles são os paladinos da moralidade, o cidadão de bem. Aí vão pegando um ou outro e tal. Agora apurar de verdade esse esquemão que tem no país de corrupção, a verdadeira corrupção. Evasão de divisa, lavagem de dinheiro, sonegação de imposto, caixa 2, não sei mais o que. Até legalizaram, o Fernando Henrique legalizou, comentei aqui recentemente, isentando de pagamento de imposto juros, dividendos e lucros. O que é isso? O povo, se comprar aí uma caixa de fósforo, tem que pagar uma quantidade de imposto gigantesca. E eles, isentos. E sem contar outras coisas mais.
Não dá para detalhar aqui. Eu já escrevi sobre isso. Tem aí na internet muito a arte da sonegação. Isto é a verdadeira corrupção. E a partir disso fazem a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, etc, etc. Esse é o mundo da direita, o mundo da lama. É daí que vem o Caixa 2. Por isso que eles lutaram com unhas e dentes contra o fim do financiamento privado de campanha. Que é aí que eles metem a mão essa turma aí, né? Esses grupos ligados aí o projeto da direita, os partidos da direita, inclusive. É aí que eles metem a mão na bufunfa, a turma da bufunfa. Eu participei, já falei aqui, escrevi, né, sobre essa questão da luta dos partidos de esquerda pelo fim do financiamento privado, desse mundo de corrupção de Caixa 2, que a Operação Lava Jato diz que descobriu. Né? Participei de reuniões com Lula, com o Brizola Neto, que na época era presidente do PDT, né, com Eduardo Campos, que era do PSB, Renato Rabelo, que era o presidente do PCdoB. Teve até um episódio, isso que eu vi aí, uma história a mídia está usando muito um caso do Correio Brasiliense, lá nessa vigília, em frente à residência do Lula, né, que diz que o carro foi agredido, foi quebrado, não sei mais o que. Se eu pudesse dar alguma dica, é bom a gente evitar essas coisas. Se alguém puder aí, né, refletir sobre isso. Usar mais o cérebro e deixar esses comportamentos aí para os cachorros loucos. Isso é coisa de cachorro louco. Esses bolsonaristas que tem por aí, né? Esses doidos que vivem por aí, gritando, somos todos Sérgio Moro, somos todos Lava Jato. Isso é coisa deles. Mesmo, às vezes, hostilidades em locais públicos, né? Isso é coisa de cachorros loucos. Estou falando isso, voltando que num episódio desse, eu enfrentei um doido desse, um cachorro louco, num hotel em São Paulo. Eu estava no segundo andar, e quando o Lula chegou, ele me cumprimentou, e estava lá a reportaiada no saguão, e entre a reportaiada estava esse Danilo Gentili, na época era do CQC, da TV Bandeirantes. Aí quando eu desci, ele veio com hostilidades, fazendo provocaçõezinhas, estilo dele, né? Eu, com poucas palavras, dei uma cortada nele e joguei ele para a defensiva. Inclusive os repórteres que estavam lá me apoiaram, uma boa parte deles, inclusive um do jornal o Globo que eu não conheço. Isso nem foi para frente, nem apareceu. É isso, a gente usar a cabeça e enfrentar essa rataria pretoriana midiática, que às vezes o jornalista que está lá não tem ligação com esse comportamento, né? Estão lá cumprindo uma pauta e tal. Só um parênteses aqui para... É isso, né? Usar menos o fígado, né, e mais o cérebro nesse momento é uma questão fundamental. E é isso aí, eles vão voltando ainda à questão lá do Paulo Preto, é isso, né? Mais um aí que eles pegam de bode expiatório, que aí fica exibindo na televisão. Olha, não é só petista, não, olha aqui um tucano, pegamos um tucano. Agora, investigar mesmo o que é a corrupção no país, o que é a direita no país, eles são desse mundo, como é que eles vão investigar? Ou não são? Essa jagunçada lá da Operação Lava Jato, esses cachorros loucos da Craco Igrejolândia aí do Bolsonaro, né? Essa rataria pretoriana midiática, eles são de qual mundo? Eles são desse mundo, não tem outro mundo. Eles não vivem, não chegaram de Marte, não são marcianos, são daqui, da Terra, desta Terra aí deles. Esse é o mundo, é assim a realidade. Esse é o ideal escravagista e tal. São as armas que eles têm para levar adiante a ideologia dos quase 400 anos de regime escravagista. Clóvis Moura. Volto aqui a falar deles. Aí tem aí o editorial do jornal o Globo, por exemplo, que diz que agora a condenação do Lula aí, essa questão do habeas corpus no STF, né, é a vitória do Estado Democrático de Direito. Está escrito lá no editorial. Fecha-se um ciclo na política brasileira no momento em que um líder populista esbarra na Constituição. Qual Constituição? É isso, né? Eu falei, é um mundo extraconstitucional, um mundo deles, da legislação deles, eles interpretam de acordo com os interesses deles. Prossegue, o mandato de prisão, independentemente do desfecho que terão os recursos que a defesa de Lula impetrará, é o primeiro na história brasileira contra um ex-presidente da República. Haja o que houver, o ineditismo está garantido. E aí mostra como é difícil cumprir, toda essa tramitação mostra como é difícil cumprir a lei contra criminosos de colarinho branco e de alta estirpe. O Lula é de colarinho branco de alta estirpe. Não esse mundão privado aí de evasão de divisa, de offshore, de lavagem de dinheiro, sonegação de imposto, então, inclusive deles, dos marinhos, né? Eles são os... se tem um exemplo de gente desse mundo da lama, é exatamente essa oligarquia marinha.
Aí, outra boa notícia é que o mandato de prisão do ex-presidente reafirma a vigência do Estado Democrático de Direito. Eles criaram o Estado deles, né? Capturaram o Estado. Enquanto a ordem de prisão de Lula, por sua vez, é o ponto mais alto de um processo de limpeza ética, porque passa a vida pública do país, a partir do fortalecimento de instituições do Estado, Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, renovadas por gerações recém-chegadas de servidores profissionais. É uma confissão de tudo o que eu acabei de dizer aqui. Como eles capturam essa subjetividade e tal para o mundo deles. Tem o Merval Pereira, por exemplo, o título da coluna dele já denuncia tudo, né? O futuro chegou, olha aí, o futuro chegou. O futuro do século XIX chegou. Né? Fernando Gabeira, pegando aqui alguns exemplos, né? Diz que a expectativa, aquela história da opinião pública, né? Eles empurram a opinião privada, a goela abaixo da opinião pública, e diz que aquilo lá é opinião pública. Que a expectativa popular era de condenação do Lula, de prisão do Lula, logo em seguida poderia vir uma acomodação da opinião pública se não tivesse a decisão do STF, mas ninguém vai se acomodar, né? Nem os petistas, agora que Lula se aproxima da prisão. No meu entender, isso os levará a gastar menos energia com Lula e a pensar nos caminhos do país. Eu não querendo dizer aqui o seguinte, larga o Lula para lá, deixa ele apodrecer na cadeia, petistas, vem para cá, ó. Os editoriais da direita, não é de hoje, desde o começo do Mensalão, que cobram autocrítica, entre aspas, do PT. Autocrítica é rendição. Vocês vão se render ou não vão se render? Até agora ninguém se rendeu. Como instituição do PT, aí, da esquerda, ninguém se rendeu. Renderam? Aqui, ó, para vocês. Ó. Não vou nem dizer aqui o que seria a tradução de uma resposta que é o editorial do jornal o Globo e a coluna do Merval Pereira mostra. E aí tem a turma aí toda se manifestou exatamente nesse diapasão, né? Inclusive a Marina Silva, essa história de que a lei é para todos. É isso, né? Tem o todos deles e os outros todos. A lei é para todos os outros todos, eles não. O colarinho branco aí, verdadeiro, né? Os cartéis, a turma da bufunfa, aí da grana, né? Isso tudo que eu falei aqui dos sonegadores, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, tá, esse mundão aí de lama que está destruindo o país, isso aí. Né? E é um conluio, claro que é um conluio. As coisas são muito desavergonhadas, essa história do Moro, né, como diretor de novela, como se estivesse dirigindo uma novela da Globo, né? Tem uma notícia aí na coluna Painel da Folha dizendo que o relator da Lava Jato, TRF4, João Pedro Gebran Neto, antecipou o retorno de suas férias no dia 2 de maio para 23 de abril. Se o tribunal aguardar sua volta, o último recurso de Lula na corte, o chamado embargo, só será julgado após esta data. Ou seja, ele interrompeu as férias dele para perseguir o Lula. Com padrão aí do Sérgio Moro, né? São assim os dois, né? Já comentei muito dele aqui, enfim. É isso. Agora, em tudo isso, é necessário que a gente propague a verdade, as ideias. Esse é um desafio que eu acho que a gente subestima. Este canal mesmo aqui aumentou muito a audiência nos últimos tempos. Agora, precisa muito mais que isso. Precisa muito mais. Nós precisamos fazer a guerra, enfrentar a guerra ideológica. Como que a gente enfrenta? Com ideias, com informação. É por isso que eu sempre digo aqui, divulgue o outro lado da notícia. E já aproveito para despedir, um abraço e até a próxima.